Olá pessoal, aqui é o André Lima falando e hoje eu vou entrevistar a Patrícia Cândido e o Bruno Gimenez, que são os criadores de uma terapia chamada fitoenergética. Nós vamos falar sobre a energia das plantas, como a energia das plantas pode nos ajudar a curar, né, questões físicas e emocionais. E os dois são especialistas nesse assunto porque eles criaram essa metodologia, eles são fundadores do Luz da Serra, que é uma instituição que ensina sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento pessoal. E eu vou bater um papo com os dois aqui para que eles possam aprofundar um pouco nesse assunto e mostrar para você o que é possível através da energia das plantas. Bom, sejam bem-vindos, Patrícia e Bruno. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Olá, André. É um prazer falar para você, para sua audiência, e eu estou muito feliz de estar aqui. Tudo bem, André? Feliz de estar aqui contigo também, eu e a Patrícia. A gente é muito admirador do seu trabalho e gosta muito de tudo que você faz. E para nós é uma honra estar aqui falando para a sua audiência. Maravilha. Vocês sabem que a recíproca aqui é verdadeira, né? Então eu admiro vocês não só como pessoas, mas também como grandes profissionais e como grandes parceiros que a gente acabou se tornando também. Bom, eu queria entender melhor, né, o que é que a instituição de vocês faz. Fala um pouquinho sobre o Luz da Serra, só para o pessoal entender melhor, né, você falar sobre o que você faz, Bruno, Patrícia também, para o pessoal entender um pouquinho o que é que vocês fazem. Eu acho que é legal começar por aí mesmo, porque muitas pessoas perguntam como que nasceu a fitoenergética, mas acho que é mais importante realmente falar como nasceu a Luz da Serra. A Luz da Serra, eu e a Patrícia, nós nos tornamos irmãos de caminhada, porque quando eu vim morar aqui no Rio Grande do Sul, onde eu estou hoje, eu conheci o marido da Patrícia, o Paulo Henrique, e a gente trabalhava junto numa indústria. Eu era químico, ele trabalhava em engenharia de processo, e a gente se encontrava lá numa mesma sala. E ele percebeu que eu tinha vindo de São Paulo para o Rio Grande do Sul, e eu não tinha amigos. Um dia ele falou: ô cara, eu vi que você está aí no final de semana, sempre sozinho, vou te levar lá para a casa da minha sogra. Só que eu tenho medo que você conheça a minha esposa, porque do jeito que ela fala e do jeito que tu fala, o dia que vocês dois se conhecerem, vocês nunca mais vão parar de falar. E não é que ele estava certo, André? Foi o que aconteceu. O Paulo Henrique me convidou para ir na casa da sogra dele, a mãe da Patrícia, que me adotou como filho. A Patrícia acabou se tornando uma grande amiga, eu amigo dela, ela é minha amiga, e a gente meio que virou irmão de caminhada. E, resumidamente, a gente brincava aos finais de semana, porque meio que eu comecei a frequentar a casa da família da Patrícia como se fosse um parente mesmo. E a gente brincava porque a Patrícia e eu falava: Patrícia, vamos achar alguma coisa para fazer no final de semana junto? Vamos brincar, vamos fazer uma pizzaria, vamos fazer uma consultoria. A gente brincava. E não é que a gente acabou indo trabalhar junto. Patrícia trabalhava como gerente de RH numa empresa de produtos alimentícios, né, no segmento de alimentação. E eu trabalhava no eletroeletrônico numa área de processo químico. E eu sei que os dois nos estressamos de tal maneira em nossos trabalhos que a gente tinha um sonho de trabalhar com propósito, de trabalhar com alguma coisa que fizesse a alma da gente ser alimentada. E eu passei principalmente por depressão, não aguentava mais a vida que eu tinha. A Patrícia vivia com algumas coisas físicas, ela tinha muita alergia, ela tinha psoríase, tinha estresse, e a gente gradativamente teve contato com as terapias naturais, começando pelo Reiki. E pouco tempo depois a gente se reuniu, se juntou, exatamente quando eu tinha acabado de escrever o livro Fitoenergética, e esse livro estava na gráfica. Mas eu escrevi o livro, coloquei na gráfica e não pensei como é que a gente ia fazer, porque para nós o Fitoenergética sempre foi um projeto e não um livro. E aí eu falei: Patrícia, acabou de sair o livro, está na gráfica, e eu queria sua ajuda, vamos trabalhar junto? Ela: tem certeza? Eu falei: tenho certeza absoluta. Vamos trabalhar junto? Ela: só se for agora. E aí nós pegamos o carro e começamos a ministrar palestras sobre como a energia das plantas poderia transformar a vida das pessoas, tirar elas do ciclo da doença, que a gente já explica um pouco sobre o que é isso. E a gente começou a viajar quilômetros e quilômetros de carro. A gente fez, eu me lembro que numa época a gente fez várias capitais em uma semana. A gente chegou a fazer 40 cidades, 50 cidades num ano, viajando, mostrando a proposta da fitoenergética, que culminou justamente com o lançamento do nosso portal Luz da Serra e da instituição Luz da Serra. Só quando surgiu Luz da Serra, André, era uma empresa 100% virtual, e eu e a Patrícia chegava nos lugares para dar palestra, para dar curso sobre a fitoenergética, e a gente dizia: olá, nós e a nossa equipe estamos muito contentes
e os anjos de luz, os seres espirituais, porque não tinha ninguém. Hoje nós temos praticamente 19 pessoas envolvidas na equipe, e o Luz da Serra é uma instituição de autoconhecimento, espiritualidade, terapias naturais, que afeta o mundo online, e no mundo offline nós já estamos chegando a uma marca incrível de, se eu não me engano, eu já perdi um pouco as contas, tá? Quase 20 mil alunos, e também, isso no mundo offline, né, Patrícia? Quase 20 mil alunos, e em públicos de palestra nós já passamos há muito tempo 40 mil pessoas que receberam os nossos conteúdos, assistiram de alguma maneira às nossas palestras, e o Luz da Serra também criou uma editora para publicar os nossos livros. Nós acreditamos que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, e nós acreditamos numa informação que nós vimos uma vez no livro do James Hetfield, chamado A Profecia Celestina. Tenho certeza que você conhece, muita gente conhece esse livro, e naquele livro ele falava da formação de uma massa crítica de pessoas que podem mudar o mundo. E quando a gente leu aquele livro, a gente discutiu sobre isso e nós falamos, olha, o que nós queremos com o Luz da Serra é justamente isso. É a formação de uma massa crítica de pessoas, um grupo, uma quantidade boa de pessoas que tem um poder de mudar o mundo. De que maneira? Um mundo mais espiritualizado, com noção de consequência, com noção de causa e efeito, com noção de que tudo que você pensa pode se tornar realidade, que somos os criadores da nossa realidade, que cada problema, crise, sofrimento tem um propósito, e com a noção de que nós devemos viver aqui a vida com o propósito de curar as nossas enfermidades e buscar o nosso Dharma, o nosso bem maior, que é a nossa missão de vida. E desde lá, tudo que a gente fez foi fazer cursos, livros, treinamentos que ajudem as pessoas nessas áreas. Então, o Luz da Serra ele tem cursos na área de espiritualidade, de treinamentos espirituais durante o sono, de terapia natural, de mediunidade, de cultura espiritual da Índia, de mantras, tudo que a gente pode fazer para o nosso propósito chegar nas pessoas, a gente faz. E agora, dia 9 de março, essa história completa 10 anos, porque foi dia 9 de março de 2005 que o nosso portal foi para o ar e que o Luz da Serra começou. Então, esse é um ano de comemoração, com certeza. Há 10 anos aí que a gente está nesse caminho, né, Bruno, de levar a espiritualidade para as pessoas. Interessante. Parabéns aí pelos 10 anos e essa questão que você falou, né, da massa crítica de pessoas que vão transformar o mundo. Eu também acredito nisso, né, e não precisa ser a maioria da população, né, se uma pequena fração estiver transformada realmente, profundamente, ela tem o poder de tocar outras pessoas e isso dá um efeito em cascata, onde as pessoas vão se transformando e a gente vai ver isso acontecer, quem sabe algum dia aqui nesse planeta, né? Bom, eu queria então perguntar para vocês, né, o que é a fitoenergética? Qual é a diferença, por exemplo? A gente ouve falar sobre fitoterapia também, né, e o que é a fitoenergética? Qual é a diferença da fitoterapia? Queria que vocês explicassem um pouquinho isso para mim. Bem, André, a fitoenergética, ela é um sistema de cura natural que tem toda uma engenharia envolvida, uma metodologia envolvida, e o objetivo da fitoenergética é utilizar a energia das plantas para repor a energia que a gente vai perdendo ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do ano. Então, existe uma interação do reino vegetal, da energia das plantas com os nossos chakras, que vão sendo desvitalizados conforme nós nos estressamos, conforme as nossas emoções vão ficando em desequilíbrio. E a fitoterapia, ela trabalha apenas na questão química do organismo. Então, se eu tenho uma dor de estômago, eu vou procurar um chá para curar essa dor de estômago. Se eu estou com dor de cabeça, eu vou procurar um chá para curar a dor de cabeça. Isso é fitoterapia. É a planta agindo com seus princípios ativos na química do nosso organismo. E a fitoenergética, ela age na nossa energia, repondo, vai perdendo durante o dia. Então, a fitoenergética, ela atua no equilíbrio das emoções, ela atua no equilíbrio dos nossos pensamentos, ela tem todo um conjunto de técnicas que proporciona esse equilíbrio e que nos levam a um estado de consciência mais elevado. Ou seja, essas técnicas, tanto através de chás, de mandalas, de sachês, de incensos e de aplicações muito avançadas que nós desenvolvemos ao longo dos anos, ela vai trazendo uma espécie de campo verde para a pessoa, como se a pessoa criasse um escudo de proteção que, com o passar do tempo, utilizando os chás e as plantas, ela vai se tornando mais protegida
contra invasões externas. Essas invasões que eu falo são invasões energéticas, né? Desde pensamentos negativos, pensamentos ruins, até outras pessoas, certos ambientes. Então, com o passar do tempo, a pessoa vai se tornando mais forte e imune energeticamente com o uso das plantas. E a fitoenergética, ela já conquistou muitas pessoas, muito sucesso, e desde que o livro foi lançado, nós sempre nos preocupamos em catalogar as plantas e também fazer muitas testagens. Então, todo esse método, ele foi testado exaustivamente com milhares de pessoas, e hoje é uma técnica que comprovadamente funciona. A gente acredita que o elo perdido da medicina hoje, a gente deixa bem claro que nós trabalhamos dentro do conceito da terapia holística, do grego, o holos quer dizer o todo. Então, o holos é o todo, é ver a pessoa como um todo. Então, você vê como como os pés de uma cadeira, André, o físico, mental, emocional e espiritual. E a gente acredita e gosta da medicina alopática, que é a farmacológica, que é a de cirurgias, que é a de exames. A gente gosta, não é brincadeira não, porque sem ela a gente não poderia ter o que a gente tem. Só que o elo perdido, ou o elo quebrado, estourado dessa corrente, é o fato de que a relação entre a doença física e a doença emocional, mental e até espiritual foi perdida. Então, quando uma pessoa manifesta dor de cabeça, o que nós estamos vendo hoje é uma sociedade tratando a cabeça, e não o dono da cabeça, pensamentos, emoções, sentimentos, como você justamente ajuda na FT. A gente precisa tratar o dono das emoções, e não em si o órgão que é o órgão de choque. Porque o que nós estamos fazendo é um erro tão grave, tão assim, amador, que é o fato de tratar a consequência e não a causa. Então, você está dirigindo o seu carro, o marcadorzinho acende a luz que precisa colocar gasolina, e você, ao invés de colocar gasolina, você vai lá e quebra a luz do marcador e diz, não, isso não está funcionando. E a gente paga um preço muito caro por não tratar a verdadeira origem, enquanto que nós deveríamos fazer é tratar a origem e, em paralelo, tratar a consequência para diminuir os sintomas, para diminuir a dor. E aí é a combinação da medicina holística com a medicina alopática. Em outras palavras, não deveria existir uma só medicina. Quando a gente fala medicina aqui no Brasil, a gente fala é aquela dos médicos, dos hospitais. E medicina é qualquer coisa que ajude a pessoa a ser elevada por um estado mental, emocional e físico melhor. Então, quando a pessoa está fazendo exercício, não deixa de ser uma certa medicina. Quando ela está fazendo oração, é uma certa medicina. Quando ela está perdoando, perdoando o pai, perdoando a mãe, é medicina. E a energia das plantas, o que ela faz? Ela atua no campo energético humano para remodelar a verdadeira causa, que é os nossos pensamentos, emoções e sentimentos. Então, ela, além de mudar o que vem de fora para dentro, ela muda o que vem de dentro para fora. E é por isso, né, Patrícia, que a gente vê muitas pessoas perguntam para nós, o fenômeno da flor que murcha ou da arruda, que é a que mais paga o pato, que seca na visita de alguém. Quem é que nunca viu esse fenômeno de chegar alguém na sua casa e a arruda secar? Por quê? Porque a planta tem um campo de energia, que é o que a fitoenergética estuda, que tem a capacidade de oferecer essa vibração para a pessoa para repor as perdas. Então, como a arruda é uma das mais sensíveis, uma pessoa que está mal, que não está bem, passa perto da arruda, pronto, mata ela. Agora, não necessariamente é uma pessoa invejosa. As plantas, elas estão em constante contato com os nossos chakras, repondo a energia que nós perdemos. Por isso que quando nós caminhamos por uma floresta, nós nos sentimos tão bem. Porque as plantas, elas estão aqui no mundo para nos ajudar no nosso caminho de evolução. Elas estão em constante doação. E cada planta, ela trabalha numa faixa de frequência e ela tem uma missão aqui na Terra. Por exemplo, a arruda, ela trabalha na frequência dos desejos não realizados. Quem é que tem todos os seus desejos realizados? Então, a maioria das pessoas que não têm os desejos realizados, ao chegar perto de uma arruda, a arruda, na tentativa de doar essa energia para a pessoa, ela acaba secando e murchando. O manjericão, por exemplo, ele cede a energia da verdade para cada um de nós. A pessoa que tem dificuldade de falar a verdade ou que mente muito, ela seca o manjericão. O morango, por exemplo, ele elimina a carência. Então, quando a pessoa é muito carente, ela tenta plantar um pé de morango e ele não nasce, porque ele doa toda a energia para ela. Então, a gente observou durante muito tempo essa interação das plantas e é incrível, é fácil. Realmente estão aqui para não julgar e para se doar para nós. Nossa, são verdadeiros médicos da natureza, né, nos curando, nos ajudando. Muito interessante isso. E vocês criaram essa metodologia, né? Eu queria que isso ficasse claro, né? Foram vocês mesmo que descobriram isso, né? Conta um pouquinho como é que foi isso, Bruno e Patrícia. Vocês descobriram essa...
A gente trabalhou... Essa maravilha aí. A gente trabalhou pesado, vamos dizer assim. A gente fez uma parte pesada, grosseira, difícil. Quando eu digo grosseira, a mão na massa, inchada no terreno, carpinando ali, fazendo agricultura. Mas a verdade seja dita. Quando eu fiz o curso de Reiki, em 2002, eu estava procurando alguma coisa que acalmasse a minha mente, tirasse o vazio no peito. Eu estava com um problema sério de depressão, vazio no peito. E naquela época aquilo abriu muito a minha consciência, a minha vontade de ajudar o próximo. Eu comecei a aplicar Reiki para outras pessoas. E fazia isso de forma desequilibrada, assim, sem limite, atendia todo mundo, era tudo gratuito. E foi os 2 piores anos da minha vida do ponto de vista de equilíbrio pessoal. Mas foram os 2 melhores anos da minha vida do ponto de vista de descoberta e mudança de missão. E foi justamente nessa época que a gente começou a pensar em trabalhar junto. E eu me lembro que eu comecei a escrever a fitoenergética totalmente envolvido por uma intuição. Um dia eu comecei a energizar os sachêzinhos de chá, esses de supermercado, e ao sair das consultas eu sempre dava 3 sachês de chá para o meu consultante. E para minha surpresa, aqueles sachês de chá estavam fazendo mais efeito que a própria terapia. Eu envolvia, além de Reiki, outras técnicas. E aí, no meio da semana, a pessoa me ligava, porque eu tinha o costume de atender aos domingos, que era o dia que eu tirava para fazer atendimentos com o Reiki. Eu atendia na sala do meu apartamento. Morava num apartamento de 48 metros quadrados, então você pode imaginar que eu tinha o meu quarto e uma sala. Eu jogava um colchão na sala e atendia as pessoas. E olha, ia bastante gente lá. E aí, ao final da consulta, eu dava o chá e as pessoas ligavam no meio da semana. Bruno, pelo amor de Deus, eu preciso daquele chá. E aí, eu comecei a fazer em mais escala. A história é um pouco mais longa que essa, mas as pessoas começaram a se impressionar com o efeito do chá. Porque quase sempre elas ligavam no meio da semana falando, eu preciso de mais uma sessão. E na minha cabeça inocente aqui, de não conhecer nada, como o benefício da ignorância às vezes é bom, né, André? Eu pensava, será que não tem um Reiki de bolso? E eu me lembrei do professor de Reiki na época dizendo, olha, você pode energizar qualquer coisa. E foi quando eu tive a ideia, até influenciado pelo meu pai, que toma chá a vida inteira, de energizar os chás. E essa coisa de chá energizado deu tão certo que as pessoas começaram a me ligar. Bruno, você pode energizar uns chás para eu levar para o meu sobrinho? Pode energizar uns chás para levar para minha tia, para minha prima? Bom, para resumir a história, um dia eu me mudei, fui para uma casa um pouco maior, onde eu tinha mais natureza. E quando eu fui para esse lugar que tinha mais natureza, um dia eu estava em casa, meio entediado, tinha que fazer, acho que nem televisão eu tinha. E eu jogava futebol, nas segundas-feiras eu voltei do futebol de salão, e aqui eu estava pensando, fui lá para minha salinha de energização, minha salinha de meditação, e me veio uma intuição, vai para o Bourbon. Bourbon supermercado que tem na nossa região. Mas que intuição? Esse deve ser um obsessor, com fome, né? Aí fui para o Bourbon e fui. Cheguei, quando eu entrei nesse supermercado, André, eu parei na prateleira, naquela gôndola de chás, e é uma das maiores que eu já vi, naquele setor de chás. E quando eu olhei, eu falei, caramba, o que é isso? E compulsivamente, isso não é brincadeira, eu comecei a pegar um modelo de cada chá daquele supermercado, e como eu estava montando casa, apartamento, eu não estava com dinheiro para nada. E eu me lembro que na época, se eu não me engano, deu R$280 só de chazinhos. E isso para a época era um dinheiro que eu não tinha. Passei o cartão de crédito e falei, seja o que Deus quiser. E aí pus aquilo tudo no carrinho, e olha a coincidência, eu e a Patrícia, a gente não estava trabalhando junto, a gente era amigo, já falava de espiritualidade, mas a gente não estava trabalhando junto ainda. E aí quando eu estou saindo do supermercado com aquele carrinho cheio de chá, que só maluco que entende aquilo, a Patrícia olhou para mim e falou, oi Bruno, tudo bem? Olhou para o meu carrinho de supermercado cheio de chá e deve ter pensado, nossa, o Bruno tá louco. Pensei. E aí, engraçado a gente se encontrar naquele dia. Aí eu fui para casa e comecei a catalogar cada um daqueles chás utilizando a radiestesia, que é uma técnica de captura de energia, de sensibilidade extrafísica também, que você pode medir a frequência da energia. E, resumidamente, comecei a distinguir que cada chá trabalhava, em que região da energia do corpo, em que região da aura. E aí comecei a aprofundar os estudos. Para resumir, quando eu comecei a aprofundar os estudos, eu trabalhava numa empresa, como eu já falei. E lá eu tinha muitas pessoas que eu cuidava da parte técnica, umas 40 no meu setor. E essas pessoas vinham muito mal, não davam o resultado que tinha que dar, eu chamava na minha mesa, conversava um pouco, tentava fazer terapia já. E ao final da conversa eu sempre dava um chazinho para a pessoa, daqueles energizados. E na empresa tinha máquinas de café. E nessas máquinas de café tinha disposição para água quente. Então a pessoa pegava o copo e ia lá buscar água quente para o sachê que eu tinha acabado de dar para a pessoa. E o que me chamou muita atenção, André, é que quando elas iam na direção da máquina de café, elas iam com a coluna toda torta, desanimada, sem força. Como diz um amigo meu, parecia que tinha dormido na casa do Tarzan, todo desengonçado.
E elas iam, e quando elas colocavam a água, punham o sachêzinho, mexia o sachê, e eu recomendava que fizesse uma elevação de um pensamento de 30 segundos, agradecesse a Deus, dissesse a palavra, eu abri meu canal de cura, alguma coisa desse tipo. E quando elas voltavam tomando chá em direção à sua mesa de trabalho, ao seu setor, ao seu equipamento, muitas trabalhavam em máquinas, né? Elas já voltavam com uma outra postura e com um brilho nos olhos. E aquilo começou a ser científico. Porque eu e a Patrícia, nós somos, como dizem por aí, bem bicho grilo. A gente adora espiritualidade, como o Bruno Giuliani diz, nosso amigo em comum, a gente adora abraçar a árvore, a gente adora mesmo. Mas a gente veio da indústria e veio do método científico. Isso nos ajudou muito. E aí nós começamos a aplicar o método científico para uma constatação. Toda a planta, quando você ativa, seja com uma oração, seja com mantra, seja com até um canto, como algumas religiões afro-brasileiras fazem, você desperta nela um poder oculto que nós não estamos acostumados a ver. E aí nós começamos a fazer essas testagens, esses testes todos que a Patrícia falou, em larga escala. A Patrícia testava para os grupos dela, eu testava para os meus grupos, e nós começamos a catalogar 118 plantas, entre ervas, flores, frutas, raízes, sementes, e qual é a vibração de cada uma delas e como que elas trabalham no corpo humano. E aí nós começamos a criar um sistema, e esse sistema hoje é a fitoenergética, em que tem toda uma engenharia para fazer com que a pessoa, mas qualquer pessoa pode entender, a pessoa pode mal saber ler, a pessoa pode ser um engenheiro da NASA, ela vai poder usar a fitoenergética que é baseada em técnicas simples que qualquer pessoa pode usar. É claro também, né, Patrícia, que a gente tem muitos alunos que se tornaram terapeutas, são profissionais e vivem a vida sendo terapeutas fitoenergéticas, dada a eficiência que o sistema tem. Mas aí, em 2005, a gente percebeu que precisava publicar esse trabalho, que já tinha comprovação científica, a gente estudou com a bioeletrografia, nós fizemos testes de campo, fizemos vários testes e conseguimos chegar hoje ao modelo que é a fitoenergética. O que aconteceu? O Bruno começou a testar lá na empresa que ele trabalhava, e tudo bem, né? Eu acreditei, mas como eu estava estudando já ressonância mórfica, eu disse, Bruno, essas pessoas estão muito perto umas das outras. E pode ter criado um campo mórfico e está transferindo energia uma para outra. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos testar essas mesmas plantas lá na empresa que eu trabalho, que ficava a 100 quilômetros dessa empresa que ele trabalhava. Aí eu consegui a autorização do presidente da empresa, e comecei a colocar as essências, porque daí a gente já fazia combinação de essências, por exemplo, para harmonia, para calma, para tranquilidade, eu comecei a colocar nas bombonas de água que ficavam espalhadas na fábrica. E eu trabalhava num parque industrial que tinha 5 indústrias e cada uma era de um sindicato diferente. Então, eles tinham muito conflito, eles tinham rixas, um grupo com o outro, não jogavam futebol junto, quando jogavam era para se quebrar e não faziam churrasco junto, não, eles não interagiam entre eles. E esses grupos começaram a se harmonizar depois que nós começamos a usar as plantas nas bombonas. Uns 3 meses depois, tudo começou a ficar harmônico, né, lá dentro da empresa que eu trabalhava. Então, realmente a gente conseguiu comprovar que as plantas, elas têm essa interação, elas trazem cura, elas trazem equilíbrio e trazem harmonia. Sem contar animais de estimação que também não sabem que estão usando, né, porque a fé ajuda, a confiança ajuda, mas independe. Animais de estimação que não sabem que estão usando, crianças que os pais ministram os tratamentos, que são de mais de 10 tipos de forma, não é só chá, não é só spray, não é só essência. Hoje a gente desenvolveu a opção que qualquer pessoa que nem gosta de um chá, pessoas que nem gostam da natureza estão usando com eficiência. Então, isso aqui é legal, porque nós estamos trabalhando uma questão científica, energética, que é o mesmo motivo pelo qual às vezes você está desmotivado, é o mesmo motivo pelo qual às vezes você dorme mal, e é o mesmo motivo pelo qual às vezes a arruda seca. E hoje a gente já tem vários casos dos nossos alunos, né, que nos enviam, vários casos contando, assim, de pessoas que tinham que fazer cirurgia de cálculo renal, fizeram o tratamento, depois não precisaram mais, as pedras foram expelidas naturalmente. Fibromialgia, até tumores que reduziram de tamanho, depressão, ansiedade. Então, tem vários casos, assim, que, né, os próprios terapeutas formados já nos relatam que tiveram muito sucesso. É isso que eu queria perguntar. É possível trabalhar qualquer tipo de questão emocional, física, espiritual? Como é que é com a fito? E assim, também se vocês puderem relatar alguns casos de pessoas que tiveram sucesso com o tratamento. Então, é possível tratar qualquer coisa? Olha, esses dias recentemente nós entrevistamos uma aluna e a gente foi convidado para... A gente se convidou, na verdade, para conhecer a história dela e ela aceitou o nosso pedido e nós fomos até a casa dela em Curitiba.
E nós fomos buscar a história dela, André, por conta do tratamento que ela tem feito com a fitoenergética para animais de estimação, porque ela tem vários, cachorro, gato, e tem até tartaruga na casa dela, tem de tudo. E ela usa a fitoenergética com sucesso, os resultados são incríveis. E a gente tem cada vez mais casos de pessoas que não sabem o que fazer com seus animais de estimação. Ontem ainda eu vi no Facebook um centro espírita que dá passe em animais. Isso é muito bom, porque os animais absorvem a energia dos donos e eles não sabem transmutar, principalmente os cães, né? Agora, nós fomos ver o caso dela, o que nos chamou a atenção é que, embora nós ficamos sabendo da história dela pelos animais, o que a gente não sabia é que ela tinha ficado 2 anos de cama, praticamente sem se locomover, ou se locomovia pouco, saía da cama, tipo, totalmente limitada, e por conta de uma fibromialgia, e que ela começou a mudar totalmente a história dela, exatamente com tratamentos de fitoenergética. Ela é uma menina bem jovem, né? Eu acho que ela não tem 30 anos ainda, e ela passou 2 anos de cama, só dentro de casa, sem conseguir se mexer. E por que funciona para tudo? Funciona para problemas psíquicos, emocionais, espirituais e até físicos. Agora, a gente tem que lembrar que no caso de problemas físicos, a pessoa está com febre, ela tem que ir ao médico, tomar antifebril e fazer um tratamento em paralelo para tratar a causa. A pessoa está precisando fazer uma cirurgia, ela vai ao seu médico, marca a sua cirurgia e vai tratando a causa. Mas o que nós percebemos ao longo da nossa caminhada como terapeuta, que nós atendemos muitos anos? Casos de câncer, por exemplo, que a pessoa vai, faz uma cirurgia, remove o câncer, aparentemente o câncer não está ali, mas o câncer volta. E por que isso acontece? Porque o câncer foi removido do corpo, mas não foi removido da consciência, do campo. Não houve reforma do padrão emocional, então o câncer vai voltar. O padrão mental, emocional e espiritual da pessoa está ali. Então as plantas atuam nesse padrão mental e emocional e faz com que o físico se manifeste de outro jeito. Então, o erro de qualquer sistema de cura, André, é trabalhar sozinho. E o acerto de qualquer sistema de cura é trabalhar junto. Então, quando uma nutricionista fala, olha, você tem que deixar de comer isso, você tem que comer aquilo, mas tem que fazer exercício, tem que dormir bem. Então, é um conjunto de coisas, a gente precisa tratar isso dessa forma também. Bom, esse é um caso, né? Nós temos vários casos. Agora, tem casos, por exemplo, esses são meio polêmicos, mas eu vou tentar usar uma palavra específica. Tem casos, por exemplo, de controle da diabetes. O primeiro caso, que eu posso falar o nome da pessoa, é a Fátima, porque ela sempre pede que fale, que a gente atendeu em consultório, isso bem no início da fitoenergética, é um caso de esclerose múltipla que foi revertida. E o que aconteceu nesse caso? A menina começou a fazer o tratamento direitinho, e aí depois de 6 ou 8 meses, eu não me lembro direito quanto tempo foi isso, ela procurou o seu médico, André, e o médico falou, não, a sua esclerose múltipla é um caso raro, que não é bem uma esclerose múltipla, ou aquela velha história que a gente adora, os exames estavam mal feitos, não é bem por aí, sabe? Porque a esclerose múltipla não tem reversão, ela não tem como regredir, né? Ela só tem como estacionar. Então, o médico não acreditou na regressão, né, da esclerose e falou que estava errado. Agora, tem casos também de crianças, hoje em dia, crianças, principalmente recém-nascidas, que não tem que remédio dar para uma criança recém-nascida que não quer pegar o leite materno, que não quer pegar o peito da mãe. Tem casos de técnicas de fitoenergética reconhecidíssimas para isso. Outros casos também, que é muito curioso, a maioria do pessoal que nos assiste, André, são mulheres. Eu me divirto com isso, porque as mulheres aprendem a fazer os tratamentos, e o que elas começam a fazer? A fitoenergética é incrível, você não precisa tirar o gosto da planta, o princípio ativo químico da planta. Então, essas mulheres fazem o tratamento com as ervas, e colocam as ervas em água fria, recolhem as ervas, ou seja, peneiram, filtram a água que está com a energia das plantas, mas não tem gosto de nada. Aí elas pegam essa água e todos os dias fazem o suco do almoço, todos os dias fazem o arroz com essa água, e aí elas começam a ver a família toda mudar, e ninguém sabe por quê, porque o campo energético da família está mudando. Até o campo da casa muda, né? Uma coisa que eu quero alertar é que o nosso público, muitas são mulheres que estão vendo problemas graves na sua casa, relacionamento do filho com o marido, relacionamento da filha no trabalho, e essa mãe, principalmente, André, ela fica desesperada para ajudar a família dela.
É engraçado que essas mulheres, que são verdadeiras heroínas, elas não estão muito preocupadas com os seus problemas. Na verdade, elas nem ligam o problema delas. O problema delas é ajudar os filhos, porque elas estão sofrendo com a filha que não vai bem no trabalho, outro filho que não passa num exame de curso, ou numa faculdade, ou no exame da OAB, ou num concurso público, ou o marido que está com um hábito alimentar errado, ou chega tarde do trabalho, ou bebe muito, ou brigas que tem. E essa mãe, ou essa dona do lar, ela quer ajudar nisso. E a fitoenergética aí, André, faz mágica. Inclusive, um dos comentários que a gente recebeu numa série de vídeos de depoimentos que a gente andou recebendo esses dias, tem muitos desses casos da pessoa se tornar terapeuta da sua própria vida e terapeuta de terceiros. Uma vez que ela decide ser terapeuta de terceiros, ela pode só ser terapeuta do filho, do irmão, do marido, da esposa, do gato, do cachorro, mas também ela pode ser terapeuta atuando em consultório, trabalhando profissionalmente, que é o que a gente vem também ensinando em um dos cursos que a gente ministra, né, Paty? E o reino vegetal, ele é rico, ele é intenso, ele é incrível, ele transmite essa energia, ele tem a função de equilibrar a terra, e ele nos ensina muito, tem toda uma parte filosófica. Para começar, que vibra na cor verde, que é a cor ligada ao amor e à cura. As plantas não julgam, elas ajudam qualquer pessoa, independente se a pessoa matou, roubou, se ela cometeu algum crime, a planta vai lá e ajuda. E as plantas convivem todas juntas em harmonia. Elas se entrelaçam, elas vão passando, né, delicadamente uma pela outra e conseguem viver em conjunto e sem interferências. Então, essa ausência de julgamento, essa harmonia, essa paz que as plantas transmitem é um grande ensinamento para a humanidade. A gente tem muito a aprender com elas também. Muito bom. Eu sei que vocês têm também um programa de treinamento para ensinar a usar a fitoenergética, né, que, se eu não me engano, acontece só uma vez por ano. Vocês podem falar um pouquinho desse treinamento? É para a pessoa usar para ela mesma? É para ela ajudar outras pessoas? É para formar terapeuta? Olha, a gente falou no começo, André, sobre o ciclo da doença. Nós estamos vivendo um momento em que a sociedade está tão equivocada que qualquer dor, qualquer coisa errada na vida dela, do ponto de vista mental e emocional, ou seja, sentimentos. Quanta gente desmotivada, 75% das pessoas insatisfeitas no trabalho, quase 75% do brasileiro já usou algum remédio controlado ou usa. Brasil, sexto do mundo do consumo de antidepressivos. O Rio Grande do Sul, a região que nós moramos, é a primeira do Brasil de consumo de antidepressivos. Isso é um erro grave, porque as pessoas estão tratando doenças não na causa e na consequência. Além de custar caro, isso faz com que as pessoas vão ficando cada vez mais doentes e com a mente cada vez mais treinada para, ao mínimo sentimento, ao mínimo pensamento ruim, já achar que é coisa para remédio ou médico. E como eu falei, a gente trabalha em consórcio com os médicos e com os hospitais, mas é sensato dizer que uma doença da alma, do pensamento, sentimento, deve ser tratada com o físico? Não é. É a mesma coisa que você falar, eu estou triste, eu vou encher a cara, só que em outro sentido. Então nós temos uma cultura e um hábito de tomar remédio para doenças da alma, e doenças da alma precisa tratar a alma. A fitoenergética foi um curso que, quando eu e a Patrícia começamos a trabalhar junto, nós começamos a modelar esse curso como uma nossa resposta. Porque, assim como nós, muitas pessoas por aí, assim como você, André, não aceitam mais viver a vida do jeito que está aí. Não aceitam mais viver com esse vilão do ciclo da doença. As pessoas estão despertando e elas estão percebendo que não é possível, que isso não é saúde. Você viver até os 95 anos, mas cheio de remédio, e a sua caixinha de remédios na sua casa está entupida, está saindo pela boca, não está certo isso. O nosso curso, ele é uma resposta para tratar a verdadeira causa. E por conta disso, e por conta de ser natural, ele tem que ser simples. Então, a gente pesquisou por muitos anos, até chegar naquilo que nós consideramos hoje um curso muito evoluído, que pode ser feito para qualquer pessoa. A gente acha, sinceramente, que é adequado que tenha mais do que 13 anos. Abaixo de 13 anos talvez não seja o momento, para você ter uma noção. E nós temos nas nossas turmas, nós temos médicos, engenheiros, nós temos poliglotas, nós temos pessoas do mais alto nível, farmacêuticos, assim como nós advogados, assim como nós temos donas de casa, pessoas que mal sabem escrever direito. Por quê? Porque a energia das plantas, ela tem um conceito, ela tem um mecanismo para trabalhar, assim como a nossa aura, nosso pensamento, nosso sentimento também tem. Então, o nosso trabalho é posicionar a melhor maneira que qualquer pessoa, começando do absoluto zero, tenha ela muita experiência em áreas de terapia, tenha ela nenhuma experiência, ela vai começar, ela vai conseguir fazer, ela vai conseguir mudar a realidade dela e das pessoas ao seu redor. E o melhor de tudo é que, quando você fala que a gente tem que abrir uma vez por ano,
é que quando a gente começou a ir para a internet e falar para as pessoas do nosso grito, do nosso chamado, porque a Patrícia fala, o grande clique dela, o grande porquê, foi quando ela percebeu que toda dor, doença, tem uma causa, origem, que não é acaso, ou é azar, ou é genética. Toda dor, doença, ela tem uma causa no mental, no emocional e no espiritual. E se você souber tratar esses pontos, você vai curar a doença. E cada doença também, a fitoenergética ensina isso, ela tem uma mensagem. O que a doença quer dizer? O nosso curso é muito mais do que ensinar a pessoa a saber montar qual é o tratamento certo para a situação certa, mas é entender, é um conceito de vida. E por isso que a gente acredita no que acredita. Agora, como você falou, é uma vez por ano só, às vezes a gente tenta fazer 2 vezes por ano, mas não dá, porque esse curso ele exige muito de mim e da Patrícia. Então a gente tem que abrir uma vez por ano, e quando a gente abre, a gente tem que limitar as vagas, que é uma coisa que as pessoas às vezes nos perguntam, mas por que vocês têm que fechar antes da hora? Porque a gente precisa dar muita qualidade, que é um curso que exige muito da gente. Curso completo, onde nós reunimos os últimos 10 anos de experiência que a gente teve com a fitoenergética. É um curso onde a gente ensina tudo que a gente sabe, e dentro desse programa de treinamento nós colocamos outros cursos interessantes para formar terapeutas. Então, é um curso profissionalizante. Com esse curso, a pessoa, ao final, ela está pronta para atender em consultório também, ou para usar com a sua família e para si próprio. Então, é um curso completo de fitoenergética que tem mais 15 cursos, eu acho, né, Bruno? 12 a 15 cursos, que são radiestesia, limpeza e harmonização de ambientes, psicossomática, bioenergia e vários outros que são interessantes. Caso a pessoa queira se tornar um terapeuta, ela vai ter muitas ferramentas para poder utilizar. 30% do público que se forma no curso acaba se tornando terapeuta profissional, e 70% diz assim, eu quero ser só para mim ou para minha família. E a gente tem essas ferramentas dentro do curso que possibilite que a pessoa decida o caminho que ela quer tomar lá no meio do curso. Legal. Para quem está assistindo aqui essa entrevista e quiser saber mais sobre a fito, eu vou colocar um link aqui embaixo do vídeo para que você possa assistir uma série de vídeos gratuitos que o Bruno tem sobre a fitoenergética. Então, se você quiser conhecer mais e quiser saber mais sobre esse curso completo que ele vai fazer uma vez por ano, a gente está na iminência de abrir mais uma turma, mas depende da época que você está vendo essa entrevista aqui, eu não sei se já passou ou não, mas vai aqui no link aqui embaixo, clica que aí você vai ter acesso a uma série de vídeos que vai explicar melhor, vai dar algumas dicas para você sobre o uso da fito, e vai também te dar as informações se você quiser entrar nesse programa e ser terapeuta de si mesmo, ou terapeuta da sua família, ou até mesmo terapeuta profissional. Uma pergunta que eu queria fazer, Bruno, é o seguinte, né, Bruno e Patrícia, se a fito, se ela tem alguma semelhança com os florais, tem alguma semelhança? Semelhança tem, porque utiliza a parte energética e vibracional da planta. Só que na fitoenergética, a gente usa qualquer parte da planta, porque a gente precisa apenas de uma amostra que conecte com o DNA daquela planta. Certo? Então, claro que a flor é a parte da planta que concentra mais energia, mas nós podemos utilizar a folha, o caule, a raiz, o talo. Então, na fitoenergética, nós podemos utilizar qualquer parte da planta. E nos módulos 3 e 4 do nosso curso, nós ensinamos a extração da essência mãe. Então, a pessoa pode trabalhar com as essências fitoenergéticas, onde ela mesma faz a extração da essência mãe e que ela não precisa depender de nenhum sistema ou da compra de essências. Então, ela mesma desenvolve os seus vidrinhos, as suas essências que ela pode recomendar para os consultantes. É um sistema muito livre, onde se a pessoa tiver uma horta em casa, ou se ela tiver plantas desidratadas, enfim, ela mesma, com um custo muito baixo, né, quase nada, quase zero, ela consegue desenvolver o seu próprio sistema. O que os sistemas de florais não contam, e é uma coisa que a gente conta, é qual é o segredo para você extrair a essência mãe. Então, uma das coisas que nós descobrimos, porque como eu sou químico de laboratório, a Patrícia trabalhou com uma empresa que fazia teste, tinha que liberar 1 milhão de testes na Anvisa, a gente tem essa mentalidade. A gente aprendeu que tem algumas coisas no sistema de floral que poderia melhorar, que poderia evoluir. Uma delas, para você ter uma noção, é que às vezes quando a pessoa está num estado crítico muito grave, você dá a energia da flor para ela só, que é o que os sistemas de florais fazem, pode gerar um desequilíbrio energético na pessoa, porque ela precisaria, vamos dizer assim, eu não consigo chegar no 10º degrau sem passar pelo 1º, 2º, 3º, 4º.
Então a gente aprendeu a trabalhar isso e é por isso que a gente usa também outras formas da planta dentro de uma essência, que a gente não chama só de essência floral. Mas para quem conhece os vidrinhos de pingar as gotinhas, o conceito é muito parecido. Mas tem uma coisa diferente, é que a gente ensina exatamente como é a alquimia da transferência da energia da planta para os vidros. E a gente fala que é um curso de fitoenergética e magia com as ervas, e é um nome que a gente relutou muito para colocar, mas é os persas usavam, a magia que os antigos egípcios usavam, a magia que os antigos hindus usavam, que é um nome que no Brasil meio pejorativo, mas se fala da transformação da energia cósmica associada à energia, à bioenergia, à energia verde. Possibilidade incrível. Então, ele fala da mesma energia, mas eu posso dizer, assim, humildemente falando, que é uma evolução dos sistemas de florais, André. E uma outra questão que é muito importante, André, é que a fitoenergética ela teve a preocupação de catalogar as plantas em 4 grupos, que são os físicos, os puros, os condutores e os niveladores. Então, as nossas fórmulas, as nossas essências, elas não entram assim diretamente no organismo como se fosse um boom, ou causando um estresse repentino na pessoa. Às vezes a pessoa vai buscar a cura numa essência e ela recebe uma quantidade tão grande de energia que ela acaba ficando eufórica ou muito interiorizada. Então a fitoenergética teve essa preocupação de nivelar e equilibrar as fórmulas para que tenha um efeito que a pessoa consiga perceber, mas que ele seja sutil e sem efeitos colaterais. E para encerrar, André, uma coisa que é fato é que nós não estamos falando de dependência de um terapeuta, ou seja, a pessoa é terapeuta dela mesma, ela não precisa comprar uma essência, ela faz a essência, ou ela faz a forma que for. E a gente está falando de ervas, dessas 118 plantas, ervas, flores, frutas, que você encontra fácil. Você encontra ou no jardim do vizinho, ou você encontra em farmácias de manipulação, ou você encontra em casas de produtos naturais. Por exemplo, tem uma flor que é incrível, que é rosa de Jericó. E ela tem uma energia maravilhosa, só que ela só dá em Israel e floresce uma vez por ano. A gente não pode trabalhar com um sistema que limite a pessoa comum, como eu, como você, como a Patrícia, de ir lá e resolver aquilo. Olha, funcho, que é uma planta muito comum, ajuda a liberar dons ocultos, a pessoa que está muito bloqueada, e ajuda a cortar coisas do passado. E é funcho, aquele funcho que se dá para a criança. Só que tem as técnicas da fitoenergética para ativar o poder oculto da planta e junto com esse grupo de plantas que a Patrícia falou. Então as plantas da fitoenergética, elas não são plantas misteriosas, ocultas, são plantas normais do nosso dia a dia. Camomila, capim-cidreira, funcho, calêndula, manjericão, erva doce, são essas plantas que são utilizadas. Legal, bom saber. E eu agradeço, né, queria encerrar aqui fazendo esse agradecimento para vocês pela entrevista, por todo o conhecimento que foi passado agora. Chamar mais uma vez quem quiser conhecer mais sobre a fitoenergética para clicar no link aqui embaixo, assistir a série de vídeos gratuitos que o Bruno e a Patrícia estão disponibilizando no ar. E quem sabe assim você pode fazer o programa e se tornar um terapeuta de você mesmo, da sua família, dos seus amigos, ou até um terapeuta profissional nessa área. André, quando você falou eu agradeço, travou aqui. Acho que era melhor você falar de novo, porque parou, ficou tudo parado aqui. Tá, então vamos lá. Bom, pessoal, então eu queria agradecer, né, ao Bruno e à Patrícia pela entrevista, por todo o conhecimento que foi passado. E chamar mais uma vez quem está assistindo aqui a entrevista, se você quiser saber mais sobre a fito, eu tenho um link aqui embaixo, você acessa para assistir uma sequência de vídeos onde o Bruno e a Patrícia falam mais sobre a fito, ensinam mais e até dão algumas dicas sobre como você usar as plantas para se curar. E de repente você pode também entrar nesse programa, se você quiser ser terapeuta de você mesmo, da sua família, ou até um terapeuta profissional. Eu fico muito feliz em poder divulgar esse tipo de conhecimento, porque eu acho que tudo se complementa, né? Eu ensino a técnica da EFT, eu ensino como você desbloquear as emoções, mas não existe um só caminho para você fazer isso, não existe um só caminho para se curar. Eu acho que todos os caminhos se complementam e através da fitoenergética, através da energia das plantas, você pode também, né, associar com o que você já conhece e dar saltos de evolução, expandir mais a sua consciência, curar o seu interior, né, e é isso que o Bruno e a Patrícia ensinam com tanta competência. Então, pessoal, agradeço muito a vocês. Se quiser deixar mais algum recado aqui para a audiência, pode ficar à vontade agora.
Bom, a gente quer agradecer a você, André, por nos receber. A gente confia tanto no seu trabalho. E o que você falou é verdade. Esses dias uma aluna falou: Bruno, quando eu comecei a usar um outro curso que a gente tem, que é o Chamado da Luz, comecei a usar o Chamado da Luz com o FT, fica tudo muito melhor. E isso nos deixa felicíssimos, porque nós também somos entusiastas do seu trabalho, não só por ser a pessoa que você é, André, correto, ético, profissional, gente boa, do bem, mas pela força do seu trabalho e por a gente acreditar nisso. Então, da minha parte, eu quero agradecer e falar para todo mundo que está nos vendo que a gente tem a obrigação de abrir um pouco a nossa consciência para a gente sair do ciclo da doença. E realmente usar remédios, usar cirurgias, usar hospitais, quando a gente estiver olhando para dentro também, sabe? A pessoa teve um ferimento, teve uma fratura, alguma coisa inevitável, ela tem que ir ao médico, tem que agradecer, o médico tem que valorizar a profissão do médico. Mas a gente, quando está tratando a alma, a emoção, não é para remédio, não é para cirurgia. Alma e emoção tem que tratar com outras coisas, e é isso que eu gostaria de deixar como minha palavra final. André, querido, te agradeço por todo o carinho, né, com o nosso trabalho, por essa parceria, né, que tanto nos ajuda. E eu também gostaria de deixar um recado que, assim, eu vou tentar tocar o coração das pessoas mesmo com esse recado. Existe uma indústria, um sistema que nos escraviza. Uma indústria farmacológica, farmacêutica, que ela precisa se manter. E ela se mantém através das nossas decisões. Então, eu quero pedir para cada um que está assistindo esse vídeo que realmente pense melhor antes de consumir remédios. Que tente olhar para dentro, enxergar o seu interior, fazer reforma íntima, buscar o equilíbrio das suas emoções. E a fitoenergética é um excelente caminho para isso. Então, a gente tem muito material gratuito disponível no nosso site, tem muitas fórmulas, tem muitas receitas, tem muitas coisas que você pode usar. Então, dê mais atenção para esse lado, tente se libertar dessa escravidão dos remédios, olhar mais para o seu interior e buscar saúde, equilíbrio e cura natural. Você vai se sentir livre, você vai se sentir liberto, você vai se sentir feliz, saudável, e até o nosso campo de prosperidade muda e todos os campos da nossa vida mudam com certeza. Então, espero vocês lá na série de vídeos. Eu acho que esse link que o André vai deixar aqui embaixo vai ter um pouco desse conteúdo gratuito que a Patrícia falou, para você conhecer mais o que é fitoenergética, você que está nos vendo. Isso. Valeu, então. É isso aí. Agradeço mais uma vez e a gente se vê. E é isso, pessoal. Espero que vocês aproveitem bastante aqui o conteúdo, a entrevista, e clica no link aqui embaixo, conhece mais Luz da Serra, coloca lá no Google também, luzdaserra.com.br, e você vai conhecer mais sobre o trabalho que Luz da Serra faz, e tem muito material gratuito para quem quiser conhecer um pouco mais e se beneficiar também. Então é isso, um abraço e até mais.